estabelece com o fotografar, né? Eu acho que se estabelece em experimentar, eu não vou dizer algo novo, porque esse novo é muito efêmero e muito volúvel, mas eu acho que é, sobretudo, experimentar a poética. E aí eu tendo a achar que o futuro dessas imagens e essa contemporaneidade caminha por uma tentativa de encontrar as suas narrativas. Bom, eu não acabei, né? Eu sei, mas você me conhece que eu sou um pouco mais crítica, né? Sei. E nós fizemos parte de alguns júris junto, né? Sim. E eu até comentei com você que eu cheguei à conclusão que, nos próximos concursos que eu for chamada para ser júri, eu vou julgar o texto, porque o que está no texto nunca aparece na foto. Então, que eu preferia expor o texto do que a foto. Certo. Porque o texto é muito elaborado e a foto é de uma pobreza inenarrável. Tá certo. Né? Então, você lê um texto, você fala, que lindo! Aí você vai ver o trabalho e fala, mas onde? Né? Sim. Inclusive, você não, estava... Não corresponde. Não corresponde. Entendi. Você estava comigo quando eu cometi uma gafe incrível de alguém que fez um metacrilato de listinhas e que eu achei que era um apoiador de panela. Correto. E pensei, o que isso está fazendo no meio de fotos do júri, né? E todo mundo me olhou feio, e você me puxou e disse, é um trabalho fotográfico. E eu fui tomar café e fingi que eu não tinha visto. Mas aquilo, realmente, para mim, eu levaria para minha casa para apoiar a panela. Era lindo, mas não era fotografia. Então, você é a pessoa que hoje mais está trabalhando e ajudando essas pessoas a pensarem e a desenvolver projetos. Sim. Qual é a dificuldade? Porque eles nos prometem mundos e não chegam fundos. Eu prometo que eu vou responder também essa. Eu vou só finalizar o meu raciocínio, quando eu falei da narrativa, né, e minha amiga me interrompeu, porque, quando falou da micronarrativa, que Simonetta arejou essa ideia que eu falei, que eu comentei na entrevista, eu acho que a capacidade do artista, né, e aí não achem que eu sou uma louca que fico falando de poética como se fosse... Não. Primeiro, que eu acho que poética é uma coisa maravilhosa, porque poética é onde se estabelece todos os sentidos da imagem. Né? Eu acho que há poética em José Medeiros, há um contexto histórico, social, e há uma poética, né? Que é a metáfora que persiste na imagem. Bom, dito isto, há de se entender que, eu percebo isso, criticamente, que os artistas, os fotógrafos, quem faz os metacrilatos, estão aí em busca de uma... não de uma correspondência, mas de uma, digamos, de uma possibilidade de narração, de discurso. E aí, às vezes, alguns pegam uma curva mal feita, mas, digamos que essas micronarrativas, o poder de narrar e contar a história, né, às vezes mais abstratamente, às vezes mais linearmente, às vezes labirinticamente, eu acho que é aonde essa fotografia contemporânea está se estabelecendo. Dito isto, vamos para a segunda pergunta. Eu acho, Simonetta, que, ao trabalhar com pessoas que estão interessadas em aprofundar, né, eu percebo que existe uma questão que é do estudo, em estudar o que se faz, em compreender o percurso, em compreender a trajetória. Não é? O próprio artista estabeleceu um diálogo, né, no meu caso, de um acompanhamento que questiona, sobretudo, porque eu não estou interessada em resolver o trabalho do outro. Eu estou interessada em discutir e auxiliar ali, teoricamente, em uma reflexão, em uma situação de diálogo, né, que o próprio artista vai se sentir provocado a encontrar essa narrativa, não é? A encontrar esse micro-universo desses trabalhos. Né? Então, eu vejo que, cada vez mais, os trabalhos eles não se alargam, né, mas eles se condensam em seu ensaio, quer dizer. Não quer dizer que o trabalho de uma vida não seja louvável nem legítimo dentro da fotografia, mas os trabalhos eles
tendem a serem projetos, né? Projetos autorais que, às vezes, passa pela palavra, né? Fica só na palavra, né? Não se resolve imageticamente, mas passa sobre essas outras áreas, não é? Porque a fotografia, ela cada vez mais, e o Sérgio aqui deu essa declaração também, ela é não só multidisciplinar, como interdisciplinar, né? Então, eu respondi. Agora eu respondi. Não, porque, na verdade, eu fico pensando, né? Quando a gente fala em microhistórias, assim, eu vejo como crítica, que você também é. Uhum. Então, assim, não me interessa, entre aspas, claro, não me interessa a tua história por ser história da Georgia, mas me interessa a sua história porque ela se torna e me toca de uma forma mais universal, né? E o que a gente vê, às vezes, são muito micro-histórias tão particulares, quase álbuns de família, onde as pessoas hoje não conseguem se espelhar. Uhum. Né? Outra questão que eu vejo muito também é um atendimento a uma estética mercadológica. Né? O que está na moda? O que eu posso fazer? Então, quando eu tenho uma micro-história... enfim, de novo, ontem eu já falei isso, falo isso de novo, vocês me desculpem, eu sou italiana e defendo os italianos e pronto. Quando eu leio o Carlo Ginzburg, né, e ele vem com essa coisa da microhistória, né, mas é uma microhistória que tem que me tocar universalmente. Não interessa a minha dor, interessa a dor enquanto ela se torna universal. Muitas vezes na fotografia contemporânea, eu vejo um discurso de louco. Com quem essas pessoas estão falando? Né? Eu não vejo historicidade, eu não vejo... isso que você defende, você faz muito bem, que é o desenvolvimento de um pensar e de um projeto. Eu vejo uma mancha grudada numa parede. Tudo muito forte, isso que você fala, né, Simoneta? Você sabe disso, né? Que você sempre é muito forte. Mas eu sou forte. Eu falo que perto de você eu sou uma troglodita, mas vamos que vamos. E nos damos muito bem, está tudo certo. E nos damos muito bem. Vamos lá. Essa é a Simoneta. Várias perguntas em uma, né? Vamos por partes. Eu entendo a sua crítica. Quando eu falo... E aí não é uma defesa, mas é uma reflexão. Quando eu falo da microhistória, né, das micronarrativas, e você me conhece, eu caminho muito pela literatura, caminho muito por esse outro campo simbólico, né? Enfim. As pessoas acham que, por ser antropóloga, o que interessa é a cultura, né? Não é só isso, né? Quando você passa da antropologia para o processo de criação, você se envolve com a outra área, que é a da filosofia da imagem. Então, vamos falar nesse patamar. Eu acho que existe uma situação que é limítrofe entre o privado e o público na fotografia. Então, essas micronarrativas, elas são muito suscetíveis a se individualizar, que é isso quando você fala. Vai tocar quando tocar universalmente, né? Quando, poeticamente, isso vai se resolver mais plenamente, de forma mais estruturada, digamos, dentro de um conceito, né? Que não está no texto, naquele papel que a gente lê, mas está, sim, nas imagens. E isso vem da edição, né? E, às vezes, aí fazendo uma defesa, né? Porque talvez eu seja mais boazinha, no momento da edição fotográfica que se dá esses elos, não é? Que esses fios soltos que talvez, né, nos deparemos... Bom, mas isso é muito íntimo, isso é muito coloquial, isso não é um trabalho ainda. Né? Quando eu vejo esses trabalhos, eu vejo como ali uma fermentação, né? Um trabalho embrionário, incipiente. Não é? Mas eu acho que isso, muitas vezes, é um problema de diálogo. Às vezes, não há um interlocutor para exatamente administrar isso, quer dizer, administrar no sentido de provocar, não é? para questões mais maduras sobre essa imagem. E eu acho, Simoneta, que
que existe, eu não vou falar lá de linguagem, não é o caso de falar de linguagem, e sim de falar de um escopo maior, né, que não só a linguagem, que entra essa metáfora. Eu acho que, a partir do momento, existe uma geração que já faz isso, né, e muito bem, inclusive na fotografia brasileira, que, a partir do momento que se rompe e se desloca e cria outras dobras a partir dessa imagem, que, às vezes, é assim, muito íntima. E eu defendo, inclusive, trabalhos que sejam, que assinalem um teor de arquivo pessoal, porque isso é um outro ponto, né? Cada vez mais a fotografia contemporânea se dá conta de um passado, às vezes não tão remoto, né? Extremamente familiar, dos álbuns de família e tudo isso, mas que se deslocam para uma contemporaneidade que vem com uma força e uma potência que é desse olhar crítico, é aí que eu quero chegar, né? Então, eu acho que fazer essa distinção é importante, né? E eu acho que essa particularidade de ter uma voz sempre muito presente, ela vai se dissolver, e eu acredito nisso. Eu acredito na fotografia cada vez mais ficcionalizada, né? Daí eu falar, né, que eu estou muito próxima da fotografia e da literatura, porque eu acredito que é um campo de experimentação.